Ele escolheu a faxineira para ser a piada da noite. Preparou o salão, os convidados, os risos. Queria que todos olhassem para ela e sentissem pena. Mas quando as portas se abriram e ela apareceu, quem perdeu o chão foi ele. E ninguém ali jamais esqueceu aquela noite. O carrinho de limpeza fazia um rangido baixo a cada passo. Era o único som naquele corredor longo e silencioso da Fundação Heilbronn, uma das maiores instituições filantrópicas do país. E quem o empurrava, como fazia todos os dias desde que o sol ainda estava dormindo, era Marcele Tavares. Marcele conhecia cada centímetro daquele prédio, cada sala, cada marca no piso, cada canto esquecido onde a poeira insistia em voltar. Mas ninguém ali conhecia ela. Para os funcionários da fundação, Marcele era apenas uma sombra que passava empurrando aquele carrinho. Uma presença tão silenciosa que as pessoas esbarravam nela sem pedir desculpas, como se ela fosse parte da parede. E talvez fosse isso que mais doía. Não os empurrões, não os olhares, mas a invisibilidade. A sensação de existir num lugar onde ninguém reconhece que você está ali. Naquela manhã, porém, algo diferente aconteceu. Marcele estava limpando a área próxima à sala da diretoria quando ouviu passos firmes ecoando pelo corredor. Era Valentim Monteiro, o presidente da fundação, acompanhado de Débora Saldanha, a diretora de eventos. Valentim era herdeiro de uma das famílias mais tradicionais do estado e comandava a fundação como se fosse um reino pessoal. Andava com passos largos, falava alto e tinha o hábito de tratar qualquer pessoa abaixo dele na hierarquia como se não merecesse ocupar o mesmo espaço. O Baile Diamante vai ser o maior evento que essa fundação já realizou, Valentim dizia enquanto caminhava. 300 convidados, todos de alto nível, empresários, políticos, celebridades, quero cada detalhe impecável. Débora anotava tudo num tablet tentando acompanhar o ritmo dele. Já confirmamos o buffet da Casa Verani, a decoração da Estúdio Lumière e a orquestra que tocou no casamento do governador. Ótimo, Valentim respondeu, ajustando o relógio no pulso. Esse baile vai arrecadar milhões e quero que todos saibam quem está por trás de tudo. Marcele continuou limpando em silêncio, tentando ocupar o menor espaço possível. Mas naquele instante, a roda do carrinho travou e bateu de leve na parede. Valentim parou, virou a cabeça lentamente. E quando seus olhos encontraram Marcele, a expressão dele mudou. Eu estou no meio de uma conversa importante, disse com uma frieza que cortava. E você está aqui fazendo barulho como se esse corredor fosse seu. Desculpe, senhor. A roda travou. Eu não perguntei o motivo, ele interrompeu. Perguntei por que você está atrapalhando. Débora ficou em silêncio ao lado, com um meio sorriso que era pior que qualquer palavra. Valentim sacudiu a cabeça e voltou a caminhar. Débora, fala com a terceirizada. Essa equipe precisa aprender a hora de aparecer e a hora de sumir. Marcele ficou parada, com as mãos firmes no carrinho e o peito apertado. Respirou fundo e disse para si mesma bem baixinho: Aguenta, Marcele. Pela Liz. Tudo é pela Liz. Liz era a filha de Marcele. A razão de cada dia, de cada madrugada, de cada humilhação engolida. Liz estava em tratamento na Clínica Nova Aurora, enfrentando uma condição rara que exigia acompanhamento constante e medicamentos caros. Cada centavo do salário de Marcele ia direto para manter a filha de pé. Não sobrava quase nada. Às vezes, literalmente nada. Marcele morava num apartamento pequeno num bairro afastado. O tipo de lugar onde o elevador nunca funcionava e as paredes deixavam escapar as conversas dos vizinhos. Mas era o que conseguia pagar, e era de lá que saía todos os dias antes do amanhecer, pegando 2 ônibus para chegar à fundação. O marido de Marcele, Tomás, havia ido embora anos antes. Quando soube da condição de Liz, disse que não estava preparado, que precisava de tempo, e saiu pela porta sem olhar para trás. Nunca mais mandou uma mensagem. Nunca mais perguntou pela filha. Evaporou, como se a família que ele ajudou a construir fosse algo que pudesse simplesmente abandonar no meio do caminho. Desde então, Marcele carregava tudo sozinha. O peso do dinheiro que nunca era suficiente, o peso de ser mãe e pai ao mesmo tempo, o peso de sorrir para Liz quando por dentro estava despedaçada.
E fazia tudo com uma dignidade silenciosa que ninguém naquele prédio sequer suspeitava existir. Naquela mesma manhã, quando voltou ao depósito, encontrou Flaviana, a supervisora da equipe de limpeza. Flaviana era prática, de poucas palavras, mas enxergava coisas que a maioria não percebia. "O Valentim de novo?" perguntou ao ver o rosto de Marcele. "Foi nada, Flaviana. O de sempre." Flaviana ficou observando Marcele guardar os produtos com aquele cuidado meticuloso que sempre chamava a atenção. "Marcele, posso te falar uma coisa? Você não tem jeito de quem sempre fez isso." Marcele olhou para as próprias mãos. "Todo mundo já foi outra coisa, Flaviana. A vida vai mudando a gente." Flaviana não insistiu, mas ficou com aquela certeza de que havia muito mais por trás daquela mulher do que qualquer um ali poderia imaginar. As semanas seguintes foram dominadas pelos preparativos do baile diamante. A fundação inteira vivia em função do evento. Valentim convocava reuniões, cobrava resultados e andava pelos corredores como um general em véspera de batalha. O baile, no fundo, era mais sobre ele do que sobre caridade. Era sua vitrine, sua oportunidade de brilhar diante do mundo. E foi durante uma dessas reuniões que aconteceu o momento que mudaria tudo. Marcele limpava a sala ao lado quando ouviu a voz de Valentim através da parede. "Eu tive uma ideia brilhante para a abertura do baile", ele disse para Débora e Osvaldo Braga, o diretor financeiro da fundação. "Quero criar um momento de impacto, algo que os convidados nunca esqueçam." "Que tipo de impacto?" Osvaldo perguntou. Valentim se recostou na cadeira com aquele sorriso que nunca significava nada bom. "Quando os convidados entrarem no salão, eu quero que a primeira pessoa que eles vejam seja alguém completamente fora daquele mundo. Alguém simples, alguém que claramente não pertence ali. Quero que ela entre sozinha, pelo tapete principal, na frente de todo mundo." Débora franziu a testa. "Para quê?" "Para que os 300 convidados olhem para aquela pessoa e entendam a distância entre o mundo deles e o mundo dela. Para que sintam o contraste. E aí, logo depois, a noite começa de verdade com o nível que eles esperam. Vai ser um choque visual. Os convidados vão comentar a noite inteira." Osvaldo trocou um olhar desconfortável com Débora. "Senhor Valentim, isso não pode parecer..." "Parecer o quê?" Valentim o cortou. "Eu estou dando a essa pessoa a chance de entrar num salão onde ela jamais pisaria na vida. Vou mandar arrumarem ela da melhor forma possível, mas convenhamos, não tem milagre. A graça é justamente essa. A pessoa vai entrar, os convidados vão perceber que ela está deslocada, vão entender a mensagem da Fundação sobre transformação social e pronto. Todo mundo sai ganhando." Débora, que já conhecia bem os planos de Valentim, perguntou: "E quem o senhor tem em mente?" Valentim estalou os dedos. "Aquela mulher da limpeza, a que fica empurrando o carrinho pelos corredores. Como é o nome dela?" "Marcele." Débora respondeu. "Essa. Marcele é perfeita. Sem presença, sem expressão, sem postura nenhuma. Ela vai entrar naquele salão e vai ser exatamente o que eu preciso. Os convidados vão olhar para ela e vão sentir compaixão, talvez, ou desconforto. Tanto faz. O que importa é que vão sentir alguma coisa. E depois, quando a noite começar de verdade, o contraste vai ser tão grande que ninguém vai esquecer." Valentim riu do próprio plano. "Imagina só, a faxineira entrando no salão na frente de 300 pessoas do mais alto nível. Ela não vai saber nem para onde olhar. Vai ficar perdida, constrangida, sem saber o que fazer com as mãos. E esse vai ser exatamente o momento perfeito." Débora anotou no tablet. "Eu falo com ela?" "Não, eu mesmo falo. Quero ver a cara dela quando souber. Gente como ela nunca teve uma chance dessas. Vai achar que ganhou na loteria." Marcele, do outro lado da parede, ouviu cada palavra, cada sílaba, cada risada. As mãos dela tremiam, mas não de medo. Algo se acendeu dentro dela naquele momento. Algo que estava adormecido há anos, enterrado debaixo de camadas de cansaço, humilhação e sobrevivência. No dia seguinte, Valentim foi pessoalmente até o depósito. Apareceu com Débora ao lado e aquele sorriso de quem acha que está prestes a fazer a maior caridade do mundo. "Marcele, certo?" disse, como se não tivesse certeza do nome de alguém que via todos os dias. "Sim, senhor. Tenho uma proposta especial para você."
A fundação vai realizar o Baile Diamante. 300 convidados do mais alto nível. E eu decidi que você vai participar. Marcele ficou em silêncio. Valentim interpretou aquilo como choque. Você vai entrar no salão principal, na frente de todos os convidados. Vai caminhar pelo tapete, vai ser vista por todas aquelas pessoas. É uma honra enorme, Marcele. Uma oportunidade que alguém na sua posição jamais teria. E o que exatamente o senhor espera que eu faça lá? Marcele perguntou, com uma calma que Valentim não esperava. Apenas entre, caminhe, seja você mesma. Nós cuidamos do resto. Ele abriu os braços como se estivesse oferecendo o mundo. Vamos até providenciar algo para você vestir. Vai ser a noite da sua vida. Marcele olhou nos olhos dele. Não desviou. Não abaixou a cabeça. E disse com uma voz firme: eu aceito, mas com uma condição. Valentim ergueu as sobrancelhas surpreso. Condição? Eu mesma escolho o que vou vestir. Valentim olhou para Débora e quase riu. Marcele, a fundação pode providenciar algo adequado para você. Não precisa se preocupar com isso. Eu sei que pode, ela respondeu, mas eu prefiro cuidar disso pessoalmente. O senhor disse que eu devo ser eu mesma. Então me deixe ser eu mesma. Valentim deu de ombros. Na cabeça dele, aquilo era até melhor. Se ela mesma escolhesse a roupa, o contraste seria ainda mais gritante. Uma faxineira tentando se arrumar para um baile de gala? Seria o ponto alto da noite. Os convidados iam perceber na hora que ela não pertencia ali. Tudo bem, ele disse, já se virando para sair. Escolha o que quiser. Vai ser inesquecível, Marcele. Eu garanto. Eu sei que vai, ela respondeu. Valentim hesitou por um segundo. Havia algo naquela frase. Algo no tom. Algo nos olhos dela que não combinava com a mulher que ele achava conhecer. Mas sacudiu a sensação e saiu com Débora. Perfeito, ele disse no corredor, rindo. Ela ainda quis escolher a própria roupa. Imagina o que vai aparecer. Vai ser melhor do que eu planejei. Débora riu junto. O contraste vai ser absurdo. Os convidados não vão acreditar. O que eles não sabiam. O que ninguém na Fundação Hellbron sabia. O que nenhuma pessoa que cruzava com Marcele nos corredores jamais suspeitou. Era que Marcele Tavares já havia pisado em salões muito maiores do que aquele. Já havia caminhado por tapetes mais longos e mais caros. Já havia estado rodeada de pessoas que faziam Valentim Monteiro parecer um garoto brincando de ser importante. Porque antes de empurrar aquele carrinho de limpeza, Marcele Tavares tinha sido uma das mais renomadas consultoras de moda e imagem pessoal do país. Havia vestido celebridades. Havia sido referência em revistas especializadas. Havia construído um império inteiro que desmoronou não por incompetência, mas por uma traição que arrancou tudo dela de uma só vez. E agora, pela primeira vez em anos, alguém havia cometido o erro de subestimá-la. Naquela noite, depois de colocar Liz para dormir e beijar sua testa com carinho, Marcele se sentou na beira da cama e abriu uma caixa guardada no fundo do armário. Dentro havia uma agenda antiga, cheia de nomes e números de outra vida. Passou os dedos pelas páginas até parar num nome. Marcelina Duarte. Pegou o celular com as mãos tremendo e discou. Alô? Marcelina. Sou eu, Marcele. 5 segundos de silêncio. Depois um grito. Marcele! Marcele Tavares! Onde você se meteu, criatura? Faz anos que te procuro. Uma lágrima desceu pelo rosto de Marcele. Marcelina, eu preciso de ajuda. Preciso que você confie em mim como naquela época. O que você precisa? Eu preciso voltar. Só por uma noite. Mas precisa ser perfeito. Silêncio. E então a voz de Marcelina voltou, embargada. Querida, eu esperei anos para ouvir isso. Marcele desligou e olhou para a caixa. Dentro dela, além da agenda, havia uma foto antiga. Marcele numa premiação, rodeada de pessoas influentes, com um sorriso que irradiava poder. Olhou para a foto. Depois olhou para o espelho. Viu o cansaço, as olheiras, as mãos marcadas pelo trabalho. Mas nos olhos, ainda estava lá. A mesma chama, a mesma mulher. Eles querem um contraste? Sussurrou. Eu vou dar a eles um contraste que nunca vão esquecer. Marcelina Duarte morava num ateliê no centro da cidade. Não era um ateliê qualquer.
Era o tipo de lugar onde tecidos importados dividiam espaço com manequins vestidos de obras de arte, onde cada peça pendurada contava uma história e onde o cheiro de café fresco se misturava com o perfume dos rolos de seda. Marcelina era estilista, não do tipo que aparece em televisão, mas do tipo que veste quem aparece. Durante anos, ela e Marcele formaram uma dupla que o mercado da moda respeitava profundamente. Marcele era a mente, Marcelina era as mãos. Juntas, tinham transformado pessoas comuns em capas de revista e celebridades em ícones. Quando Marcele apareceu na porta do ateliê naquela manhã, Marcelina precisou de alguns segundos para processar o que estava vendo. Não era o rosto. O rosto era o mesmo, apenas mais cansado, com marcas que o tempo e a dor tinham deixado. Era o conjunto, as roupas simples, as mãos ásperas, o corpo de quem carrega peso demais há tempo demais. Entra, Marcelina disse segurando a emoção. Entra e me conta tudo. E Marcele contou. Sentadas entre rolos de tecido e xícaras de café, Marcele abriu o que havia guardado por anos. Contou sobre a traição que destruiu sua carreira, sobre Rodolfo Quintana, o sócio em quem ela mais confiava, o homem que cuidava das finanças da empresa, enquanto Marcele cuidava dos clientes. Contou como descobriu tarde demais que Rodolfo havia desviado todo o dinheiro da empresa para contas pessoais. Como ele falsificou documentos, manipulou contratos e, quando Marcele confrontou, virou o jogo contra ela. Ele espalhou para o mercado inteiro que eu era incompetente, Marcele disse, com a voz firme, mas com os olhos brilhando. Disse que eu tinha quebrado a empresa por má gestão, que eu era irresponsável. E como ele conhecia todo mundo, como tinha os contatos certos, as pessoas acreditaram nele. Marcelina apertou a mão de Marcele. Eu nunca acreditei, Marcele. Nunca. Tentei te encontrar. Liguei para todos os números que tinha. Eu troquei tudo, Marcelina. Número, endereço, tudo. Tinha vergonha. Vergonha de olhar para as pessoas que confiavam em mim e dizer que eu tinha perdido tudo. Não por erro meu, mas isso importava. O resultado era o mesmo. Eu não tinha mais nada. Marcele contou sobre os meses que se seguiram. Como tentou recomeçar, mas todas as portas estavam fechadas. O nome dela no mercado estava manchado. Ninguém queria arriscar contratar alguém que carregava aquela reputação. Contou como Tomás não aguentou a pressão e foi embora quando Liz mais precisava. Como precisou aceitar o primeiro emprego que apareceu para manter o plano de saúde da filha. E assim eu virei a mulher do carrinho de limpeza. Marcele disse com um sorriso triste. A invisível. Marcelina enxugou as lágrimas e se levantou. Caminhou até o fundo do ateliê, onde ficava uma arara coberta com um pano escuro. Puxou o tecido e revelou uma fileira de vestidos que tiravam o fôlego. Quando você sumiu, Marcelina disse ainda de costas. Eu fiz uma promessa para mim mesma. Disse que se um dia você voltasse, eu ia estar pronta. Então continuei criando, continuei desenhando. E alguns desses vestidos, eu desenhei pensando em você. Marcele se levantou e se aproximou da arara. Seus dedos tocaram os tecidos como quem reencontra algo que achava ter perdido para sempre. Seda, tule, cetim, cada textura despertava uma memória. Cada cor trazia de volta uma versão dela que ela achou que tinha morrido. Marcelina. Marcele sussurrou, sem conseguir terminar a frase. Você não precisa dizer nada, Marcelina respondeu, segurando os ombros dela. Só me diz uma coisa. O que você tem em mente para essa noite? Marcele respirou fundo. O presidente da fundação onde eu trabalho me convidou para o baile de gala. 300 convidados, a elite inteira da cidade. E isso é bom? Ele me convidou para eu ser a piada da noite, Marcelina. Quer que eu entre no salão primeiro, sozinha, na frente de todo mundo, para que os convidados olhem para mim e vejam o antes, o contraste. A faxineira perdida num mundo que não é dela. Marcelina ficou em silêncio por alguns segundos. Depois, um brilho apareceu nos olhos dela. E o que você quer fazer? Eu quero entrar naquele salão e fazer cada pessoa ali dentro engolir cada pensamento que já teve sobre mim. Quero que o silêncio que vier quando eu aparecer seja tão pesado que ele sinta no peito. Quero que ele olhe para mim e perceba que cometeu o maior erro da vida dele. Marcelina abriu um sorriso largo. Então você veio ao lugar certo.
As duas passaram as horas seguintes mergulhadas em planos. Marcelina tirava medidas, fazia anotações, desenhava croquis rápidos num caderno. Marcele opinava com a precisão de quem domina cada detalhe do que faz uma pessoa brilhar. A cada sugestão que Marcele dava, Marcelina confirmava com um aceno. A sintonia entre as duas era a mesma de anos atrás, como se o tempo não tivesse passado. "O vestido precisa fazer uma declaração", Marcele disse, andando pelo ateliê. "Não pode gritar, tem que sussurrar tão alto que ninguém consiga desviar o olhar." "Eu sei exatamente o que você quer", Marcelina respondeu, já separando tecidos. "E sei exatamente como fazer." Enquanto Marcelina trabalhava, Marcele pegou o celular e fez outra ligação. Dessa vez para Reinaldo Assis, um cabeleireiro que havia trabalhado com ela em dezenas de produções nos tempos áureos. "Reinaldo, sou eu, Marcele Tavares." O silêncio do outro lado durou tanto que Marcele achou que a ligação tinha caído. "Marcele!" A voz de Reinaldo saiu embargada. "Meu Deus, eu pensei que nunca mais ia ouvir sua voz." "Eu preciso de você, Reinaldo, uma produção completa. E precisa ser a melhor que você já fez." "Quando?" "Na semana do baile. Consigo te passar os detalhes depois." "Marcele, escuta. Eu não sei por onde você andou nem o que aconteceu. Mas eu sei de uma coisa. O que fizeram com você foi uma injustiça. Todo mundo que trabalhava de verdade com você sabe disso. O Rodolfo pode ter enganado muita gente, mas não enganou quem te conhecia de perto." Marcele sentiu os olhos arderem. "Obrigada, Reinaldo. Não me agradeça. Só me diga o que precisa e eu estarei lá." Marcele desligou e ficou parada, olhando pela janela do ateliê. A cidade se movia lá embaixo, indiferente. Milhares de pessoas andando, cada uma carregando suas próprias batalhas invisíveis. E ali estava ela, uma mulher que o mundo tinha descartado, se preparando para provar que descartar alguém não significa que essa pessoa deixou de existir. De volta à fundação, os preparativos para o baile diamante seguiam a todo vapor. Valentim estava obcecado com cada detalhe. A lista de convidados havia sido revisada pessoalmente por ele, e cada nome foi escolhido com cálculo cirúrgico. Empresários que poderiam investir na fundação, políticos que poderiam facilitar projetos, celebridades que dariam visibilidade. Tudo era estratégia, tudo era poder. Numa tarde, enquanto Marcele limpava o saguão principal, Débora passou por ela e parou. "Marcele, só para confirmar. Você vai precisar chegar mais cedo no dia do baile. O Sr. Valentim quer que você esteja posicionada antes dos convidados começarem a entrar." "Posicionada?" Marcele perguntou. "Sim. Ele quer que você entre pelo corredor principal assim que as portas se abrirem. Antes de todo mundo. Sozinha." Marcele a olhou nos olhos. "Entendi." Débora hesitou. Havia algo no olhar de Marcele que a incomodava. Uma serenidade que não combinava com alguém que estava prestes a ser exposta diante de 300 pessoas. Mas Débora sacudiu a sensação e seguiu em frente. Naquela mesma tarde, algo inesperado aconteceu. Marcele estava no vestiário da equipe de limpeza quando ouviu uma conversa entre dois funcionários da fundação que estavam do lado de fora, sem saber que ela escutava. "Você soube do plano do Valentim para o baile?" Disse uma voz masculina que Marcele reconheceu como sendo de Heitor, o assistente de comunicação. "Sobre a faxineira?" "Soube", respondeu outra voz de Carmen, da equipe de relações públicas. "Ele quer usar ela como abertura, tipo um antes e depois vivo. A faxineira entra primeiro para chocar, e depois a noite começa de verdade. Isso não te incomoda?" "Incomoda. Mas o que eu vou fazer? Bater de frente com o Valentim? Ele demitiu o último cara que discordou dele na frente dos outros. Prefiro ficar calada." Eu também. Mas confesso que tenho pena da mulher. Ela não faz ideia do que vai acontecer." Marcele ouviu tudo em silêncio. Cada palavra confirmava o que ela já sabia. Mas ouvir de outras pessoas, ouvir a pena na voz deles, sentir que até quem discordava do plano não tinha coragem de fazer nada, aquilo acendeu algo dentro dela que ia além da dignidade ferida. Era determinação pura. Ela não ia apenas entrar naquele salão. Ela ia transformar cada segundo daquela noite numa lição que ninguém ali jamais esqueceria. Dias depois, Marcele voltou ao ateliê de Marcelina para a primeira prova do vestido.
Quando Marcelina tirou a peça do manequim e estendeu na frente dela, Marcele perdeu o ar. Era a coisa mais linda que ela já tinha visto. Não era apenas um vestido. Era uma armadura. Era uma declaração. Cada costura, cada detalhe, cada curva do tecido havia sido pensada para fazer exatamente o que Marcele pediu. Sussurrar tão alto que ninguém conseguisse desviar o olhar. Experimenta, Marcelina disse, com os olhos já cheios de água. Marcele entrou no provador e vestiu a peça. Quando saiu e se olhou no espelho de corpo inteiro, as duas ficaram em silêncio. Um silêncio que dizia mais que qualquer palavra. Marcelina levou a mão à boca. As lágrimas desceram sem pedir permissão. Essa é você, Marcele. Ela sussurrou. Essa sempre foi você. Marcele se olhou no espelho por um longo tempo. Viu além do cansaço, além das olheiras, além das mãos marcadas. Viu a mulher que ela sempre foi. A mulher que o mundo tentou apagar, mas que se recusava a desaparecer. Ele quer um contraste? Marcele disse, olhando para o próprio reflexo. Ele vai ter o contraste da vida dele. Naquela noite, ao chegar em casa, Marcele encontrou Liz acordada, sentada na cama com um livro no colo. Mesmo com tudo que enfrentava, Liz tinha uma luz no olhar que nunca apagava. Uma força que não combinava com o tamanho dela. Mãe, você está diferente hoje, Liz disse, inclinando a cabeça. Diferente como? Não sei. Seus olhos estão brilhando de um jeito que eu não via faz tempo. Marcele sentou na cama ao lado da filha e a abraçou. Ficou assim por um bom tempo, sentindo o calor daquele abraço que era o combustível de tudo. Liz, a mamãe vai fazer uma coisa importante em breve, Marcele disse baixinho. E eu quero que você saiba que tudo o que eu faço, cada passo, cada decisão, é por você. Liz apertou o abraço. Eu sei, mãe. Eu sempre soube. Mas não é só por você, Marcele continuou, afastando-se um pouco para olhar nos olhos da filha. É por mim também, porque faz muito tempo que eu deixei o mundo me dizer quem eu sou. E chegou a hora de eu lembrar para o mundo quem eu sempre fui. Liz sorriu. Então vai lá e mostra para eles, mãe. Marcele beijou a testa da filha, apagou a luz e foi para o quarto. Sentou na beira da cama, no escuro, e olhou para o teto. O baile estava chegando. O plano estava em movimento. As peças estavam se encaixando uma a uma. Valentim Monteiro achava que tinha tudo sob controle. Achava que sabia exatamente o que ia acontecer naquela noite. Achava que Marcele era apenas uma faxineira sem voz, sem história, sem presença. Mas em poucos dias, aquele homem ia descobrir que a mulher que ele escolheu para humilhar era a última pessoa no mundo que ele deveria ter provocado. E quando aquelas portas se abrissem, não ia ser pena que os convidados iam sentir. Ia ser admiração. Faltavam poucos dias para o baile diamante e a Fundação Helbron parecia outro lugar. Corredores que antes eram silenciosos, agora viviam cheios de fornecedores entrando e saindo, carregando caixas de cristais, arranjos de flores e equipamentos de som. O salão principal, que ficava no térreo do prédio, estava sendo transformado numa espécie de palácio. Lustres enormes foram instalados no teto, mesas redondas com toalhas impecáveis ocupavam cada canto, e um tapete longo e elegante cortava o centro do salão desde a porta de entrada até o palco. Marcele via tudo aquilo enquanto trabalhava. Limpava o chão ao redor dos decoradores, recolhia embalagens descartadas, esvaziava lixeiras que se enchiam a cada hora. E enquanto fazia tudo isso em silêncio, seus olhos estudavam cada detalhe daquele salão. A disposição das mesas, a iluminação, o ângulo das cortinas, a distância entre a porta e o centro do espaço. Porque Marcele não estava apenas limpando, estava calculando. Sabia exatamente quantos passos separavam a entrada do ponto onde os olhares convergiriam. Sabia onde a luz seria mais forte, onde as sombras criariam profundidade, e em que momento exato a música de abertura atingiria o ponto alto. Aquele tipo de conhecimento não se aprende limpando o chão. Se aprende organizando centenas de eventos, vestindo centenas de pessoas, e entendendo como um ambiente pode transformar completamente a forma como alguém é percebido. E Valentim não fazia a menor ideia disso. Na mesma tarde, enquanto Marcele recolhia sacos de entulho perto da entrada de serviço, Flaviana apareceu com uma expressão preocupada. Marcele, preciso falar com você. O que foi?
Flaviana olhou para os lados, garantindo que estavam sozinhas. Eu fiquei sabendo do baile, que o Valentim te convidou para participar. Marcélia olhou com calma. É verdade. E você sabe por que ele te convidou? Marcele não respondeu de imediato. Apenas olhou para Flaviana com aquela serenidade que sempre intrigava a supervisora. Eu sei, Flaviana. Eu sei exatamente por quê. Flaviana segurou o braço de Marcele. Então por que aceitou? O escritório inteiro está comentando. Dizem que ele quer te usar como peça de decoração. Que quer que você entre primeiro para ser o contraste da noite. Marcele, ele quer te expor na frente de 300 pessoas. Eu sei. E mesmo assim vai. Marcele colocou a mão sobre a de Flaviana e apertou de leve. Flaviana, na minha vida eu aprendi que às vezes a melhor resposta não é uma palavra. É uma presença. E naquela noite a minha presença vai dizer tudo o que eu nunca pude dizer com a boca. Flaviana a olhou por um longo momento, tentando decifrar aquela mulher que, quanto mais conhecia, menos entendia. Você está me assustando, Marcele, mas ao mesmo tempo, pela primeira vez desde que te conheci, eu estou vendo algo nos seus olhos que nunca vi antes. O quê? Fogo. Marcele sorriu. Um sorriso diferente de todos os que Flaviana já havia visto. Não era triste, não era cansado, não era resignado. Era o sorriso de alguém que sabe exatamente o que vai fazer. Naquela noite, Marcele foi ao ateliê de Marcelina para a última prova. Reinaldo já estava lá, com uma maleta enorme cheia de produtos e ferramentas. Quando Marcele entrou, os dois pararam o que estavam fazendo e a olharam como quem recebe alguém que estava perdido e finalmente encontrou o caminho de volta. Pronta? Marcelina perguntou. Mais do que nunca. A prova final do vestido foi um momento que nenhum dos três esqueceria. Marcelina fez os últimos ajustes enquanto Reinaldo analisava o rosto de Marcele, planejando cada detalhe da produção capilar e da maquiagem. Seu rosto mudou, Marcele, Reinaldo disse enquanto segurava o queixo dela delicadamente, girando para estudar os ângulos. Mas a estrutura é a mesma. E a estrutura é o que importa. É como um diamante bruto que ficou guardado. Só precisa ser polido de novo. Então poli, Marcele respondeu. E não economize. Reinaldo sorriu. Essa é a Marcele que eu conheci. Enquanto Reinaldo trabalhava nos planos, Marcelina chamou Marcele para um canto do ateliê. Tinha algo diferente na expressão dela. Uma mistura de hesitação e urgência. Marcele, eu preciso te contar uma coisa. Eu não ia falar, porque não queria te desestabilizar antes do baile. Mas você merece saber. Marcele sentiu o estômago apertar. O que foi? Marcelina respirou fundo. Semanas atrás, antes de você me ligar, eu recebi uma encomenda. Um vestido sob medida para uma cliente que vai ao baile diamante da Fundação Heilbronn. Marcele gelou. Quem? O nome dela é Noemi Quintana. O sobrenome atingiu Marcele como uma onda. Quintana. O mesmo sobrenome de Rodolfo, o sócio que havia destruído a vida dela. Noemi é esposa do Rodolfo? Marcele perguntou, com a voz quase inaudível. Esposa não, irmã. E pelo que eu entendi, ela vai ao baile porque Rodolfo é um dos maiores doadores da Fundação Heilbronn. Ele financia boa parte dos projetos de Valentim. O chão pareceu sumir debaixo dos pés de Marcele. Rodolfo Quintana, o homem que roubou tudo dela, que destruiu seu nome, sua carreira, sua vida. Esse homem estava conectado à mesma fundação onde ela limpava chãos. Financiava o mesmo presidente que a tratava como lixo. Isso significa... Marcele começou. A mente trabalhando a mil. Isso significa que existe uma chance real de Rodolfo estar na lista de convidados do baile. Marcelina completou. Marcele, eu não sei se ele vai estar lá, mas precisava te avisar. Marcele ficou em silêncio por quase 1 minuto inteiro. Reinaldo, que ouviu tudo do outro lado do ateliê, se aproximou devagar. Marcele, ele disse com cuidado, se isso mudar as coisas para você, ninguém vai te julgar. Você não precisa ir. Marcele ergueu a cabeça. Os olhos dela estavam brilhando, mas não de medo, não de dúvida. Era outra coisa. Algo que Reinaldo e Marcelina reconheceram na hora, porque já tinham visto aquele olhar antes, anos atrás, quando Marcele enfrentava qualquer desafio que o mundo jogava na frente dela. Isso não muda nada, Marcele disse com a voz firme. Na verdade, muda sim, muda tudo, porque agora eu tenho ainda mais motivos para entrar naquele salão e mostrar quem eu sou. Marcelina apertou a mão dela.
Você tem certeza? Absoluta. Se Rodolfo estiver lá, ele vai olhar para mim e vai ver a mulher que ele achou que tinha destruído. Vai ver que eu sobrevivi, que eu estou de pé e que mentira nenhuma foi forte o suficiente para me apagar. Reinaldo balançou a cabeça, visivelmente emocionado. Então vamos fazer o seguinte. Quando você entrar naquele salão, cada pessoa ali vai virar a cabeça. E não vai ser por pena. Não vai ser por curiosidade. Vai ser porque ninguém vai conseguir tirar os olhos de você. É exatamente isso que eu quero, Marcele respondeu. Os três se abraçaram ali, no meio do ateliê, entre tecidos e manequins. Era um abraço que carregava anos de ausência, de saudade, de injustiça, mas também de esperança, de recomeço. Na manhã seguinte, Marcele voltou à fundação e trabalhou normalmente. Limpou os mesmos corredores, esvaziou as mesmas lixeiras, foi ignorada pelas mesmas pessoas. Mas havia algo diferente na forma como ela se movia. Algo sutil que apenas Flaviana percebeu. Você está andando diferente, Flaviana disse no intervalo. Estou andando como sempre, Marcele respondeu. Não, você está andando com a coluna mais reta, como se estivesse treinando para alguma coisa. Marcele sorriu e não disse nada. Flaviana balançou a cabeça. Seja lá o que você está planejando, Marcele Tavares. Eu queria poder estar lá para ver. Quem sabe um dia eu te conto. Marcele respondeu. Naquela tarde, enquanto passava pelo saguão principal, Marcele viu Valentim parado no centro do salão decorado, admirando o próprio evento como se estivesse contemplando uma obra-prima. Ele girou devagar, olhando para os lustres, para as mesas, para o tapete que cortava o salão. E quando seus olhos encontraram Marcele passando com o carrinho de limpeza, ele abriu um sorriso. Marcele, está vendo isso? Ele disse, abrindo os braços. Daqui a poucos dias você vai caminhar por esse tapete na frente de 300 pessoas. Está nervosa? Não, senhor. Marcele respondeu sem parar de andar. Não? Valentim riu. Deveria estar. Vai ser uma experiência completamente diferente de tudo que você já viveu. Aquele mundo ali, ele apontou para o salão. É outro planeta para gente como você. Marcele parou, se virou e olhou para Valentim com uma calma que o fez engolir a próxima frase. O senhor tem razão, ela disse. Vai ser completamente diferente de tudo que qualquer pessoa ali já viveu. Valentim perdeu o sorriso por um segundo. Havia algo naquela frase que soava diferente. Algo que ele não conseguia identificar. Mas antes que pudesse pensar sobre isso, Débora apareceu com uma lista de pendências e a atenção dele foi puxada para outro assunto. Marcele continuou empurrando o carrinho pelo corredor. E enquanto se afastava, permitiu que um sorriso pequeno e silencioso aparecesse no canto dos lábios. A contagem regressiva havia começado. Naquela noite, depois de colocar Liz para dormir, Marcele fez algo que não fazia há anos. Sentou-se diante do pequeno espelho do banheiro e se olhou. Não olhou rapidamente, como fazia todas as manhãs antes de sair correndo para o trabalho. Olhou de verdade. Olhou nos próprios olhos como quem revisita alguém que não via há muito tempo. E disse em voz alta, para que as paredes ouvissem, para que o silêncio da noite gravasse. Eles vão abrir aquelas portas esperando ver uma faxineira perdida. E o que vão encontrar é uma mulher que o mundo inteiro tentou derrubar e não conseguiu. Do quarto ao lado, a voz de Liz veio baixinha. Mãe? Oi, meu amor. Eu ouvi o que você disse. Marcele sorriu. E o que achou? Achei que quem quer que esteja contra você não sabe o que está esperando. Marcele sentiu o peito se encher de algo que não sentia há anos. Não era esperança. Era maior que esperança. Era certeza. O dia amanheceu diferente para Marcele. Não por causa do céu, que estava igual a qualquer outro. Nem por causa do despertador, que tocou no mesmo horário de sempre. Amanheceu diferente porque, pela primeira vez em anos, Marcele não se levantou para ir limpar o chão de ninguém. Ela se levantou para recuperar quem era. Antes de sair de casa, sentou na cama de Liz e ficou olhando a filha dormir. O rosto tranquilo, a respiração leve. Os dedos segurando a ponta do lençol como fazia desde pequena. Marcele acariciou o cabelo da filha e sussurrou. Tudo que a mamãe fez até hoje foi para te manter de pé. Mas hoje, meu amor,
A mamãe também precisa ficar de pé. Por ela mesma. Liz se mexeu, mas não acordou. Marcelle beijou sua testa, deixou o café da manhã pronto na mesa e saiu. O ateliê de Marcelina já estava preparado quando Marcelle chegou. As cortinas estavam fechadas. A luz era quente e suave. E no centro do espaço, sobre um manequim, estava o vestido. Marcelle parou na porta e ficou olhando para aquela peça como quem olha para uma versão de si mesma que achava ter perdido para sempre. Marcelina apareceu por trás de uma arara de tecidos. Chegou cedo. Não consegui dormir. Eu também não. Marcelina sorriu. Fiquei até tarde fazendo os últimos retoques. Cada costura está perfeita, Marcelle. Cada uma. Reinaldo chegou pouco depois carregando 2 maletas enormes e uma energia que preenchia qualquer sala. Bom dia, senhoras. Hoje não é um dia comum. Hoje é o dia em que a gente reescreve uma história. Marcelle sentou na cadeira diante do espelho e respirou fundo. Então vamos reescrever. O processo começou. Reinaldo trabalhou com uma precisão quase cirúrgica. Cada mecha de cabelo era tratada, moldada e posicionada com um propósito. Enquanto suas mãos se moviam, ele falava com Marcelle pelo reflexo no espelho. Sabe o que eu mais lembro da época em que a gente trabalhava junto? Ele disse. O jeito como você olhava para as pessoas antes de produzir elas. Você não começava pelo rosto, nem pelo cabelo, nem pela roupa. Você começava pelos olhos. Dizia que os olhos contavam a história que a pessoa queria contar e que o trabalho da gente era só dar voz a essa história. Marcelle sorriu. Eu ainda acredito nisso. Então hoje, os seus olhos vão contar a história mais bonita que aquele salão já ouviu. Enquanto Reinaldo cuidava do cabelo, Marcelina preparava o vestido com o cuidado de quem manuseia algo sagrado. Passou o tecido, verificou cada costura, cada detalhe, cada ponto onde a luz tocaria o corpo de Marcelle. Nada estava ali por acaso. Cada centímetro daquele vestido era uma escolha deliberada. As horas passaram num ritmo próprio. Não pareciam minutos nem pareciam eternidade. Pareciam preparação, como se o universo estivesse ajustando cada peça antes do momento final. Quando Reinaldo terminou o cabelo e iniciou a maquiagem, Marcelina pediu que Marcelle fechasse os olhos. Não olha no espelho ainda, ela disse. Só quando estiver tudo pronto. Marcelle obedeceu. Sentiu os pincéis no rosto, as mãos cuidadosas de Reinaldo aplicando cada camada com a delicadeza de quem pinta uma obra de arte. Sentiu Marcelina ajudando-a a vestir a peça, puxando o tecido com cuidado, ajustando cada detalhe no corpo dela. E quando tudo ficou pronto, o ateliê ficou em silêncio. Pode abrir os olhos, Marcelina disse. A voz dela estava tremendo. Marcelle abriu os olhos e se olhou no espelho de corpo inteiro. O silêncio que se seguiu durou quase meio minuto. Ninguém disse nada. Reinaldo levou a mão à boca. Marcelina deixou as lágrimas descerem sem tentar segurar. E Marcelle ficou parada diante do próprio reflexo como quem reencontra alguém que amava e achava que nunca mais veria. A mulher no espelho não era a faxineira que empurrava o carrinho de limpeza pela Fundação Hellbron. Não era a mãe exausta que pegava 2 ônibus por dia. Não era a mulher invisível que abaixava a cabeça quando Valentim passava. A mulher no espelho era Marcelle Tavares, a verdadeira, a que sempre esteve ali, escondida debaixo de camadas de dor e sobrevivência, esperando o momento certo para reaparecer. Meu Deus, Marcelle, Reinaldo sussurrou. Olha para você. Marcelle tocou o próprio rosto no espelho. Uma lágrima desceu. E Reinaldo se apressou para secar antes que estragasse a maquiagem. Nada de chorar agora, ele disse, rindo entre as próprias lágrimas. Você vai ter a noite inteira para fazer os outros chorarem. Marcelina se aproximou e segurou os ombros de Marcelle. Essa mulher aí no espelho nunca deixou de existir. Ela só estava esperando o momento certo. E o momento é agora. Marcelle respirou fundo, se recompôs e olhou para os dois. Vamos. Do outro lado da cidade, a Fundação Hellbron fervia. O salão principal estava impecável. Os lustres acesos criavam uma atmosfera dourada que fazia cada detalhe brilhar. As mesas estavam postas com perfeição milimétrica.
A orquestra afinava os instrumentos no palco e os garçons faziam os últimos ensaios de circulação entre os convidados. Valentim Monteiro andava pelo salão como um rei inspecionando seu castelo. Terno impecável, cabelo alinhado, sorriso permanente de quem sabe que todas as câmeras estarão apontadas para ele. Débora, está tudo confirmado? Perguntou enquanto ajustava a lapela. Tudo. 312 convidados confirmados. Imprensa posicionada. Fotógrafos prontos. E a faxineira? Débora consultou o tablet. Marcele foi orientada a chegar antes dos convidados. Ela entra primeiro sozinha pelo tapete central. Assim que ela estiver posicionada, as portas se abrem para os convidados de verdade. Valentim sorriu com satisfação. Perfeito. Os convidados vão entrar e a primeira coisa que vão ver é ela ali, claramente deslocada, claramente fora do lugar. E depois, quando a noite começar de verdade, o contraste vai ser tão gritante que vai ficar na memória de todo mundo. Osvaldo Braga, que ouvia a conversa a poucos metros, se aproximou. Senhor Valentim, eu ainda acho que isso pode ser interpretado de forma negativa. Se alguém da imprensa... Osvaldo, Valentim o cortou com um gesto da mão. Eu não estou pedindo opinião. Estou informando. A noite vai acontecer exatamente como eu planejei. E se alguém tiver algum problema com isso, pode ir embora antes do primeiro brinde. Osvaldo se calou. Não era a primeira vez que engolia as próprias palavras diante de Valentim. E provavelmente não seria a última. Os convidados começaram a chegar. Carros de luxo formaram fila na entrada da fundação. Homens de terno e mulheres elegantes desciam dos veículos e eram recepcionados por uma equipe treinada para fazer cada pessoa se sentir especial. Fotógrafos registravam as chegadas, repórteres anotavam nomes. Dentro do salão, a orquestra começou a tocar uma melodia suave. As luzes foram ajustadas para criar aquele ambiente de sofisticação que Valentim tanto queria. 312 pessoas ocuparam seus lugares, conversando em voz baixa, admirando a decoração. No fundo do salão, escondidos entre os funcionários de apoio, Heitor e Carmen observavam tudo com um nó no estômago. Ela já chegou? Heitor perguntou baixo. Não sei, Carmen respondeu. Mas eu tenho um pressentimento estranho sobre essa noite. Eu também. Não sei porquê, mas tenho a sensação de que o Valentim mordeu mais do que consegue mastigar. Valentim subiu ao palco e pegou o microfone. O salão foi silenciando aos poucos até que apenas a respiração coletiva de 300 pessoas preenchia o espaço. Boa noite a todos, ele começou, com a voz grave e confiante que usava para impressionar. É uma honra recebê-los no baile diamante da Fundação Heilbronn. Esta noite representa o melhor do que somos. Pessoas que fazem a diferença. Pessoas que transformam realidades. E para abrir essa noite de forma especial, eu preparei algo que simboliza exatamente essa transformação. Ele fez uma pausa dramática. Os convidados se inclinaram levemente, curiosos. Nos próximos instantes, alguém muito especial vai entrar por aquelas portas. Valentim apontou para a entrada principal. Uma pessoa que representa a origem, o ponto de partida, o lugar de onde muitas das pessoas que a Fundação ajuda começam sua jornada. Peço que recebam essa pessoa com o respeito e a compaixão que ela merece. Um murmúrio percorreu o salão. Os convidados trocaram olhares curiosos. Alguns sorriam, esperando algum tipo de apresentação emocional. Outros franziam a testa, sem entender exatamente o que estava acontecendo. Valentim desceu do palco com um sorriso de quem acabou de preparar o palco para sua obra-prima. Caminhou até perto da entrada, posicionou-se estrategicamente ao lado de Débora e fez um sinal para que as portas fossem abertas. Abre, ele disse. Os dois seguranças puxaram as portas pesadas. A luz do corredor externo invadiu o salão, criando uma moldura brilhante ao redor da entrada. A orquestra diminuiu o volume até quase silenciar. 312 pares de olhos se voltaram para a porta. E então, silêncio. Por 2, 3 segundos, ninguém apareceu. O vão da porta estava vazio. Valentim franziu a testa. Débora esticou o pescoço. Os convidados começaram a murmurar. Mas então, um som. O som de saltos tocando o piso de mármore do corredor. Um som firme, ritmado, que ecoava com uma cadência que prendia a atenção. Cada passo era preciso.
Cada toque no chão parecia proposital. E então ela apareceu. Marcele Tavares surgiu na moldura daquela porta como se o mundo inteiro tivesse sido montado apenas para aquele momento. A luz recortava sua silhueta. E conforme ela dava o primeiro passo para dentro do salão, cada detalhe foi se revelando como uma fotografia entrando em foco. O vestido era uma obra de arte que parecia ter sido esculpido diretamente no corpo dela. O tecido acompanhava cada movimento com uma fluidez que hipnotizava. O cabelo estava impecável, emoldurando o rosto de uma forma que acentuava cada traço com perfeição. E os olhos, aqueles olhos que durante anos ficaram escondidos atrás de uma cabeça baixa, agora olhavam para frente com uma intensidade que fazia o ar do salão parecer mais pesado. Marcele caminhou pelo tapete com uma postura que não pertencia a uma faxineira. Pertencia a alguém que já havia caminhado por tapetes muito mais longos, em salões muito mais grandiosos. Cada passo era medido, cada movimento era consciente, cada segundo era uma declaração silenciosa que dizia mais do que qualquer discurso. O salão inteiro congelou. 312 pessoas ficaram em silêncio absoluto. Não era o silêncio de compaixão que Valentim havia planejado. Não era o desconforto de ver alguém deslocado. Era o silêncio de quem está diante de algo que não consegue explicar. O silêncio de quem esperava ver uma coisa e está vendo algo completamente diferente. Valentim perdeu o sorriso. A expressão dele mudou em tempo real, como um rosto se desfazendo em câmera lenta. O plano era que os convidados olhassem para Marcele com piedade, que sussurrassem entre si, que sentissem o contraste entre ela e aquele mundo. Mas ninguém estava sussurrando. Estavam admirando. Marcele chegou ao centro do salão e parou. Não olhou para baixo. Não hesitou. Não tremeu. Apenas ficou ali, de pé, com a coluna ereta e o olhar firme, como uma escultura viva que tinha acabado de calar 300 pessoas, sem dizer uma única palavra. Uma mulher na primeira mesa se inclinou para o marido e disse, alto o suficiente para que todos ao redor ouvissem: quem é essa mulher? E a pergunta ecoou. Mesa por mesa, convidado por convidado, a mesma questão se espalhava como uma onda. Quem é ela? Heitor, no fundo do salão, olhou para Carmen com a boca aberta. Essa é a Marcele? A Marcele da limpeza? Carmen não conseguiu responder. Estava com os olhos cheios de lágrimas. Valentim, parado ao lado da porta, sentiu as pernas fraquejarem. O que estava acontecendo não era possível. Aquela mulher no centro do salão não podia ser a mesma pessoa que ele via empurrando um carrinho de limpeza todos os dias. Não podia ser a mulher que ele chamou de ninguém. Não podia ser a mesma Marcele. Mas era. E o pior ainda estava por vir. Porque naquele exato momento, enquanto o salão inteiro tentava processar o que estava vendo, Marcele virou levemente a cabeça em direção a uma mesa no canto esquerdo. E seus olhos encontraram um rosto que ela não via há anos. Um rosto que morava nos piores pesadelos dela. Um rosto que representava tudo o que ela havia perdido. Rodolfo Quintana estava sentado ali, com uma taça de champanhe na mão, completamente paralisado. E Marcele, sem desviar o olhar, sem vacilar, sem demonstrar um pingo de fraqueza, sustentou aquele olhar por 5 longos segundos. 5 segundos que disseram tudo. Eu sobrevivi. Eu estou aqui. E você vai se lembrar desta noite pelo resto da sua vida. O silêncio dentro daquele salão durou mais do que qualquer pessoa ali esperava. Não era um silêncio comum. Era o tipo de silêncio que acontece quando 300 pessoas prendem a respiração ao mesmo tempo. Quando algo tão inesperado invade um ambiente que o próprio ar parece parar para entender o que está acontecendo. E no centro de tudo, Marcele Tavares permanecia de pé, imóvel, inabalável. Foi uma senhora na segunda fileira de mesas quem rompeu o silêncio. Levantou-se devagar, ajeitou os óculos e disse com a voz clara o suficiente para que metade do salão ouvisse: eu conheço essa mulher. O murmúrio que se espalhou foi instantâneo. Cabeças se viraram. Olhares se cruzaram. Valentim, que ainda estava perto da porta tentando entender o que havia dado errado no plano dele, sentiu um calafrio percorrer a espinha. A senhora caminhou alguns passos na direção de Marcele. Seu nome era Isaura Mendonça, uma das mais respeitadas colunistas sociais do estado,
dona de uma memória que não perdoava rostos e de uma influência que atravessava décadas. Marcele Tavares, Isaura disse, e o nome ecoou pelo salão como um trovão silencioso. A Marcele Tavares, consultora de imagem. Você vestiu metade das celebridades deste estado durante anos. Eu escrevi sobre você pelo menos 4 vezes na minha coluna. O murmúrio se transformou em burburinho. Pessoas começaram a se levantar. Celulares foram erguidos. O nome Marcele Tavares saltava de mesa em mesa como uma faísca em palha seca. Marcele olhou para Isaura e, pela primeira vez desde que entrou no salão, sorriu. Não era um sorriso de triunfo, era um sorriso de reconhecimento, de alguém que finalmente estava sendo vista depois de anos sendo invisível. Dona Isaura, Marcele disse com a voz firme e serena. Faz tempo demais. Isaura respondeu, segurando a mão de Marcele entre as suas. Você sumiu. O mercado inteiro sentiu sua falta. O que aconteceu com você, criatura? O salão inteiro queria ouvir aquela resposta. Os convidados se inclinavam nas cadeiras. Garçons pararam de circular. Até a orquestra havia silenciado completamente. E Valentim, que agora se encontrava a poucos metros de Marcele, sentiu o estômago revirar ao perceber que a narrativa da noite havia escapado completamente do controle dele. Marcele olhou ao redor. Viu os rostos curiosos, os olhares atentos, a expectativa suspensa no ar. E então seus olhos encontraram novamente Rodolfo Quintana, sentado na mesa do canto esquerdo. O rosto dele estava pálido. A taça de champanhe que segurava tremia levemente na mão. O que aconteceu comigo? Marcele começou sem desviar os olhos de Rodolfo. Foi o que acontece quando você confia na pessoa errada. Rodolfo engoliu em seco. Todos no salão perceberam para quem Marcele estava olhando, e as cabeças começaram a se virar na direção dele. Eu construí uma empresa do zero, Marcele continuou, agora dirigindo-se ao salão inteiro. Trabalhei durante anos para criar uma reputação baseada em talento, dedicação e respeito. Tinha uma equipe, tinha clientes que confiavam em mim, tinha um nome que abria portas. Ela fez uma pausa. O silêncio era tão profundo que dava para ouvir o zumbido das luzes no teto. Mas eu cometi um erro. Confiei a parte financeira da minha empresa a um sócio, um homem que eu considerava parceiro, que eu apresentava aos meus clientes como alguém de confiança. E enquanto eu trabalhava, esse homem desviou cada centavo que a empresa tinha, falsificou documentos, manipulou contratos. E quando eu descobri, ele fez algo ainda pior do que roubar meu dinheiro. Marcele respirou fundo. Ele roubou meu nome, espalhou para o mercado inteiro que a empresa quebrou por minha culpa, que eu era incompetente, que eu era irresponsável. E como ele tinha os contatos certos, as conexões certas, as pessoas acreditaram. O salão estava petrificado. Ninguém se movia. Ninguém falava. Cada palavra de Marcele caía sobre os convidados como pedras numa água parada. Eu perdi tudo, ela continuou. Meus clientes, minha reputação, minha empresa. Perdi amigos que não tiveram coragem de ficar do meu lado. Perdi meu casamento, porque meu marido não aguentou a pressão e escolheu ir embora. E tudo isso aconteceu enquanto minha filha lutava contra uma condição de saúde que exigia tratamento constante, medicamentos caros, acompanhamento que eu não podia mais pagar. Isaura Mendonça levou a mão ao peito. Várias mulheres no salão já tinham os olhos cheios de lágrimas. Até homens que pareciam feitos de mármore tinham a mandíbula tensa e o olhar fixo em Marcele. Então eu fiz o que qualquer mãe faria, Marcele disse, erguendo o queixo. Eu aceitei o trabalho que apareceu. Virei auxiliar de limpeza, limpei chãos, esvaiei lixeiras, fui empurrada em corredores, fui chamada de invisível. E fiz tudo isso sem reclamar, porque cada centavo que eu ganhava ia para manter minha filha viva. Marcele se virou lentamente e olhou diretamente para Valentim. O presidente da fundação estava lívido. O sorriso de controle que ele sempre carregava havia desaparecido completamente, substituído por uma expressão que misturava choque e algo que ele raramente sentia: medo. E sabe onde eu trabalhava como auxiliar de limpeza? Marcele perguntou, sem tirar os olhos dele. Aqui, nesta fundação, limpando os corredores que o senhor caminhava todos os dias sem olhar para mim. O burburinho explodiu. Convidados se viraram para Valentim.
Olhares que antes eram de respeito agora carregavam perguntas pesadas. Isaura Mendonça olhou para Valentim com uma expressão que poderia derreter aço. E sabe por que eu estou aqui esta noite? Marcele continuou, agora se dirigindo a todos. Porque o senhor Valentim Monteiro, presidente desta fundação, me convidou pessoalmente. Mas não como convidada de honra, não como exemplo de superação. Ele me convidou para ser a piada de abertura da noite. O murmúrio se transformou em indignação contida. Rostos se fecharam. Sobrancelhas se ergueram. A atmosfera do salão mudou completamente, como uma tempestade se formando em tempo real. O plano dele era simples. Marcele explicou com uma calma que tornava cada palavra ainda mais poderosa. Eu entraria primeiro sozinha pelo tapete central. Os convidados olhariam para mim e veriam uma faxineira deslocada, constrangida, sem saber onde colocar as mãos. E esse seria o antes, o contraste, a peça de abertura antes do espetáculo de verdade começar. Valentim tentou abrir a boca. Isso não é... Eu nunca... O senhor disse na frente da sua diretora de eventos e do seu diretor financeiro, Marcele o interrompeu sem elevar a voz, que eu era perfeita para o papel, que eu não tinha presença, não tinha expressão, não tinha postura, que os convidados iam olhar para mim e sentir pena. Foram as suas palavras, senhor Valentim. Cada uma delas. Débora Saldanha, que estava a poucos metros, sentiu o chão sumir. Oswaldo Braga abaixou a cabeça. Os dois sabiam que cada palavra de Marcele era verdade, porque estavam presentes quando Valentim disse tudo aquilo. Valentim olhou ao redor, procurando algum apoio, algum aliado, alguém que dissesse algo em sua defesa. Mas encontrou apenas rostos fechados e olhares de decepção. Senhor Valentim, Marcele disse, dando um passo na direção dele. O senhor me olhou todos os dias durante anos e viu uma faxineira. Viu alguém sem valor. Alguém que podia ser usada e descartada. Mas o senhor nunca, em nenhum momento, se perguntou quem eu realmente era. Porque para o senhor, gente como eu não tem história, não tem passado, não tem talento. Gente como eu só existe para limpar a sujeira que gente como o senhor deixa pelo caminho. Uma mulher na terceira fileira começou a chorar abertamente. Ao lado dela, o marido apertava os lábios visivelmente emocionado. Marcele se virou novamente para Rodolfo Quintana. Ele estava branco. O homem que anos atrás havia destruído a vida dela com mentiras e manipulação agora parecia uma sombra do que era. E quanto a você, Rodolfo? Marcele disse. E a voz dela ganhou uma camada de aço que fez o salão inteiro estremecer. Você me roubou. Roubou meu dinheiro, meu nome e minha dignidade. Fez o mundo acreditar que eu era responsável pela minha própria destruição. E depois seguiu em frente, financiando fundações, frequentando bailes, sorrindo para câmeras, enquanto eu limpava chãos para manter minha filha viva. Rodolfo tentou se levantar, mas as pernas não obedeceram. As pessoas ao redor da mesa dele se afastaram instintivamente, como se a verdade que Marcele estava revelando fosse contagiosa. Eu não vim aqui para pedir vingança, Marcele disse. E a firmeza na voz dela deu lugar a algo mais profundo. Algo que vinha de um lugar que só quem já perdeu tudo e continuou de pé conhece. Eu vim aqui para mostrar que a verdade não morre, que você pode enterrar uma pessoa debaixo de mentiras, pode roubar tudo que ela construiu, pode fazer o mundo inteiro virar as costas para ela. Mas se essa pessoa tiver dentro de si uma única razão para continuar de pé, nenhuma mentira do mundo é forte o suficiente para destruí-la. Lágrimas corriam pelo rosto de dezenas de pessoas no salão. Isaura Mendonça chorava sem se importar com a maquiagem. Heitor, no fundo do salão, enxugava os olhos com as costas da mão. Carmen segurava o braço dele, tremendo. Marcele olhou para o salão inteiro uma última vez. 312 pessoas que minutos antes achavam que iam assistir a uma noite de glamour estavam testemunhando algo muito maior. Estavam testemunhando uma mulher que o mundo tentou apagar, provando que ainda existia. A minha razão tem nome, Marcele disse, e a voz finalmente tremeu. Não de fraqueza, de amor. O nome dela é Liz, minha filha. E tudo que eu fiz, cada chão que eu limpei, cada humilhação que eu engoli, cada madrugada que eu levantei sem saber se ia aguentar mais um dia, foi por ela.
Porque enquanto ela precisar de mim, eu vou continuar de pé. Nem que o mundo inteiro tente me derrubar. O salão inteiro se levantou. Não foi combinado. Não foi ensaiado. Foi espontâneo. 312 pessoas se puseram de pé ao mesmo tempo e começaram a aplaudir. Não era uma salva de palmas educada, era uma ovação. O tipo de aplauso que nasce do peito, que faz o chão tremer, que diz mais do que qualquer palavra poderia dizer. Marcelle fechou os olhos por um segundo. Sentiu o som daqueles aplausos entrando pela pele, preenchendo cada espaço vazio que anos de humilhação haviam cavado dentro dela. E quando abriu os olhos, viu Valentim Monteiro parado sozinho, isolado, com o rosto de um homem que acabou de perceber que a noite que ele planejou para destruir alguém, acabou de destruí-lo. Os aplausos ainda ecoavam pelo salão quando algo inesperado aconteceu. Uma mulher se levantou de uma das mesas laterais. Estava visivelmente abalada, com os olhos vermelhos e as mãos tremendo. Caminhou devagar na direção de Marcelle, passando por entre as mesas, como quem carrega um peso que finalmente precisa ser colocado no chão. Marcelle a reconheceu antes mesmo de ver o rosto por completo. A semelhança era inconfundível. Os mesmos traços, a mesma estrutura facial. Era Noemi Quintana, a irmã de Rodolfo. O salão inteiro prendeu a respiração novamente. Rodolfo, que ainda estava sentado na mesa do canto esquerdo com o rosto desfeito, arregalou os olhos quando viu a irmã caminhando na direção da mulher que ele havia destruído. Noemi, ele sussurrou, mas a voz não saiu com força suficiente para alcançá-la. Noemi parou diante de Marcelle. As duas mulheres se olharam por alguns segundos que pareceram durar uma eternidade. O salão estava tão silencioso que dava para ouvir o tilintar dos cristais nos lustres acima. E então Noemi fez algo que ninguém esperava. Eu sabia, ela disse com a voz embargada. Eu sempre soube o que meu irmão fez com você. O murmúrio que percorreu o salão foi como uma corrente elétrica. Rodolfo se levantou da cadeira de um salto, derrubando a taça de champanhe que estilhaçou no chão. Noemi, para com isso, ele disse, a voz saindo entre dentes. Você não sabe o que está falando. Eu sei exatamente o que estou falando. Noemi respondeu, sem se virar para olhar o irmão. Manteve os olhos fixos em Marcelle. Faz anos que isso me consome por dentro. Faz anos que eu perco o sono sabendo que meu irmão destruiu uma pessoa inocente e que eu fui covarde demais para abrir a boca. Rodolfo deu um passo na direção delas, mas Isaura Mendonça se colocou no caminho dele com uma autoridade que fez ele recuar. Deixe a moça falar, Isaura disse com firmeza. Já chega de gente sendo silenciada nessa história. Noemi respirou fundo e se virou para o salão. 312 pessoas a olhavam com atenção absoluta. Meu irmão roubou a empresa de Marcelle Tavares, Noemi disse. E cada palavra saía como se estivesse sendo arrancada do peito. Eu vi os documentos. Vi as transferências. Vi ele falsificando assinaturas e manipulando contratos. E quando Marcelle descobriu, eu vi ele montar uma campanha para destruir a reputação dela. Ligou para cada cliente. Ligou para cada parceiro. Contou a mesma mentira para todo mundo. Que ela era incompetente, que ela tinha quebrado a empresa. Rodolfo sentiu as pernas falharem. Apoiou-se na borda da mesa, branco como papel. E eu não fiz nada. Noemi continuou, agora com lágrimas escorrendo pelo rosto. Porque ele era meu irmão. Porque eu tinha medo. Porque eu achei que com o tempo as coisas iam se resolver sozinhas. Ela se virou para Marcelle. Mas não se resolveram. E todos os dias, durante todos esses anos, eu pensei em você, na vida que ele tirou de você. E eu carreguei essa culpa como uma pedra no peito. Marcelle olhou para Noemi com uma expressão que surpreendeu todo mundo. Não havia ódio, não havia rancor. Havia algo que só quem já sofreu demais e escolheu não se transformar em amargura consegue carregar no olhar. Noemi, Marcelle disse calmamente, você não me deve nada. Quem me deve é quem fez, não quem ficou em silêncio por medo. Mas o silêncio também machuca. Noemi respondeu, soluçando. O silêncio também destrói. E eu preciso que você saiba que eu tenho provas. Tenho cópias de tudo, extratos, contratos, e-mails, tudo que mostra o que Rodolfo fez. Eu guardei durante todos esses anos porque sabia que um dia a verdade ia precisar aparecer. O salão explodiu em murmúrios,
Convidados se viraram para Rodolfo com expressões que iam de choque a repulsa. O homem que minutos antes era visto como um dos grandes benfeitores da fundação, agora era olhado como o que realmente era. Rodolfo tentou falar. Abriu a boca, fechou, abriu de novo. Mas as palavras não vinham. O que viria? Que desculpa poderia inventar quando a própria irmã acabava de confirmar tudo diante de 300 pessoas? Isso é uma armação. Foi tudo que conseguiu dizer. Minha irmã está confusa. Ela sempre teve problemas com... Não termine essa frase. Isaura Mendonça o interrompeu, apontando o dedo na direção dele com uma firmeza que fez até os seguranças do evento se endireitarem. Não se atreva a desqualificar a coragem da sua própria irmã para proteger suas mentiras. Rodolfo se calou. Olhou ao redor procurando apoio e encontrou apenas costas viradas e olhares desviados. As mesmas pessoas que minutos antes apertavam sua mão e sorriam para ele agora o tratavam como se ele carregasse uma doença contagiosa. Do outro lado do salão, Valentim Monteiro observava tudo paralisado. Seu grande baile, sua grande vitrine, seu grande momento de glória estava desmoronando diante dos seus olhos. E o pior era que ele mesmo havia causado tudo. Ele havia trazido Marcele para aquele salão. Ele havia aberto aquelas portas. Ele havia montado o palco perfeito para a própria destruição. Foi quando Oswaldo Braga se levantou. O diretor financeiro da fundação, o homem que durante anos concordou com tudo que Valentim dizia, que abaixou a cabeça quando deveria ter levantado a voz, ficou de pé e caminhou até o centro do salão. Eu preciso dizer algo. Oswaldo começou, com a voz trêmula mas determinada. Eu estive presente na reunião em que o Sr. Valentim planejou tudo isso. Eu ouvi quando ele disse que queria usar Marcele como peça de constrangimento. Eu ouvi quando ele descreveu como ela seria exposta. E eu fiz o que sempre fiz. Fiquei calado. Valentim arregalou os olhos. Oswaldo, o que você está fazendo? Estou fazendo o que deveria ter feito naquele dia. Oswaldo respondeu, olhando diretamente para Valentim. Estou dizendo a verdade. Porque se uma mulher que perdeu tudo tem coragem de ficar de pé nesse salão e enfrentar o mundo inteiro, eu não tenho o direito de continuar sentado fingindo que não vi nada. Ele se virou para Marcele. Marcele, eu sinto muito. Eu sabia que estava errado e não tive coragem de impedir. E isso me torna parte do problema. Marcele o olhou com seriedade, mas sem hostilidade. Oswaldo, a coragem de falar agora não apaga o silêncio de antes, mas pelo menos mostra que ainda existe consciência dentro de você. Oswaldo abaixou a cabeça, aceitando o peso daquelas palavras. Voltou para seu lugar com os olhos molhados e as mãos fechadas. Valentim estava encurralado. Cada pilar que sustentava sua imagem pública estava rachando em tempo real. Seus convidados o olhavam com desprezo. Seu próprio diretor financeiro havia confirmado a verdade. A mulher que ele escolheu para humilhar estava de pé no centro do salão dele, intocável, enquanto ele desmoronava. Tentou uma última cartada. Caminhou até o centro do salão, ajustou o terno e forçou aquele sorriso diplomático que usava quando precisava controlar danos. Senhoras e senhores, ele disse, erguendo as mãos. Eu acho que houve um grande mal-entendido. Marcele foi convidada como homenageada da noite. A intenção sempre foi celebrar pessoas que... Para! Uma voz cortou o discurso dele. Era Débora Saldanha. A mesma Débora que havia rido junto com ele no corredor. A mesma que anotou cada detalhe do plano no tablet. A mesma que confirmou instruções para que Marcele entrasse sozinha e desprotegida. Débora estava de pé, com o tablet na mão e o rosto molhado de lágrimas. Eu estava lá, ela disse, a voz falhando. Eu sei o que o senhor disse. Eu anotei cada palavra. E eu fui cúmplice disso. Ela se virou para Marcele. Eu ri quando não deveria ter rido. Eu ajudei a organizar algo que eu sabia que estava errado. E estou com vergonha de mim mesma. O salão ficou em silêncio total. Valentim olhou para Débora como se estivesse vendo uma traição se concretizar em câmera lenta. Seus últimos aliados estavam se virando contra ele, um por um, como peças de dominó caindo. Isaura Mendonça se aproximou de Marcele e disse, alto o suficiente para que todos ouvissem. Marcele, eu tenho uma coluna lida por centenas de milhares de pessoas todas as semanas.
E eu vou usar cada linha dela para contar essa história. Não a história que Rodolfo inventou. A verdadeira. A sua. Marcele segurou a mão de Isaura. Obrigada, dona Isaura. Mas eu não preciso que o mundo sinta pena de mim. Eu só preciso que o mundo saiba a verdade. E vai saber. Isaura respondeu com firmeza. De um canto do salão, um homem que Marcele não conhecia se levantou. Era alto, de postura firme, e quando falou, o salão inteiro prestou atenção. Meu nome é Bernardo Stein. Sou o presidente do Instituto Stein de Desenvolvimento Social. E eu vim a esse baile achando que ia encontrar o que sempre encontro nesses eventos. Discursos bonitos e intenções vazias. Ele olhou para Marcele. Mas o que eu encontrei foi algo real. Uma mulher de verdade, com uma história de verdade, com uma força que eu raramente vi em toda a minha carreira. Bernardo caminhou até Marcele e estendeu a mão. Marcele, o Instituto Stein trabalha com reintegração profissional de pessoas que foram injustamente afastadas do mercado. Eu não sei todos os detalhes da sua história ainda, mas sei o suficiente para dizer que eu gostaria de conversar com você. Não como caridade, como reconhecimento. Marcele apertou a mão dele. Sentiu o peso daquela oferta. Não era uma esmola. Não era compaixão passageira. Era alguém olhando para ela e enxergando o que ela realmente era. Uma profissional competente que havia sido derrubada por injustiça. Eu aceito a conversa, Marcele respondeu. E agradeço por enxergar além do que quiseram que o mundo visse. Naquele momento, algo mudou no salão. A energia não era mais de choque ou indignação. Era de transformação. Outros convidados começaram a se aproximar. Uma empresária do setor de comunicação entregou seu cartão. Um advogado especializado em fraudes corporativas se ofereceu para analisar o caso de Marcele pro bono. Uma jornalista pediu uma entrevista exclusiva. Marcele estava no centro de um círculo que crescia a cada minuto. E cada pessoa que se aproximava não via uma faxineira. Via uma mulher que tinha enfrentado o impossível e continuava de pé. Do lado oposto do salão, Valentim Monteiro estava sozinho. Completamente sozinho. Os convidados que antes disputavam sua atenção agora passavam por ele sem olhar. Débora havia se afastado. Osvaldo estava sentado com a cabeça entre as mãos. Os fotógrafos, que deveriam estar registrando o triunfo de Valentim, estavam apontando as câmeras para Marcele. Rodolfo Quintana havia desaparecido. Saiu do salão em algum momento durante os depoimentos, sem que ninguém percebesse ou se importasse. A cadeira onde ele estava sentado ficou vazia, com a taça quebrada no chão ao lado, como um retrato do que restava da imagem que ele havia construído sobre mentiras. Noemi permaneceu no salão. Caminhou até Marcele quando o círculo de pessoas deu uma pausa e disse baixinho: Eu vou entregar tudo. Cada documento. Cada prova. Eu devia ter feito isso anos atrás. Marcele segurou as mãos de Noemi e olhou nos olhos dela. O momento certo é quando a gente finalmente tem coragem. E o seu momento é agora. Noemi assentiu, enxugou as lágrimas e saiu do salão com uma determinação no passo que não estava ali quando ela entrou. A noite continuou, mas já não era mais o baile diamante de Valentim Monteiro. Era outra coisa. Algo que ninguém planejou, que ninguém ensaiou, que ninguém poderia ter previsto. Era a noite em que a verdade entrou por aquelas portas vestida de coragem e fez o salão inteiro se curvar. Horas depois, quando os últimos convidados se despediam e o salão começava a esvaziar, Marcele caminhou sozinha pelo tapete que havia percorrido no início da noite. Os lustres ainda estavam acesos, mas a luz parecia diferente agora. Mais quente, mais suave. Como se o próprio lugar tivesse mudado junto com tudo que aconteceu ali dentro. Ela parou no centro do salão, exatamente no ponto onde havia ficado de pé quando tudo começou. Olhou ao redor. As mesas vazias, as cadeiras desalinhadas, os copos abandonados. Os restos de uma noite que ninguém ali jamais esqueceria. Marcele respirou fundo. Fechou os olhos. E pela primeira vez em anos, sentiu algo que não conseguia nomear. Não era alívio. Não era vitória. Era algo mais silencioso. Mais profundo. Era paz. Mas a noite ainda não havia terminado. Porque em casa, uma menina esperava acordada, sentada na cama com um livro no colo,
contando os minutos para a porta se abrir. E quando aquela porta se abrisse, o momento mais importante da noite ainda estaria por vir. O táxi parou em frente ao prédio de Marcelle perto da meia-noite. A rua estava quieta, iluminada apenas por um poste que piscava no ritmo cansado de sempre. Tudo ali era exatamente igual a todas as outras noites em que ela voltava para casa depois de um dia longo. O mesmo portão enferrujado, a mesma escada sem elevador, o mesmo cheiro de tinta descascada no corredor. Mas Marcelle não era mais a mesma. Subiu os degraus devagar, não por cansaço, mas porque queria sentir cada passo. Queria guardar na memória aquela sensação de voltar para casa como uma pessoa inteira. De entrar pela porta não como alguém que sobreviveu a mais um dia, mas como alguém que havia reconquistado o direito de existir. Quando girou a chave e empurrou a porta, encontrou a sala escura. Mas uma fresta de luz escapava por baixo da porta do quarto de Liz. Marcelle sorriu. Sabia que a filha estaria acordada. Abriu a porta devagar e encontrou Liz sentada na cama, com o livro fechado no colo e os olhos bem abertos, como quem está esperando há horas e não se importa com o tempo. "Mãe", Liz disse simplesmente. Marcelle se sentou na beira da cama. As duas se olharam em silêncio por alguns segundos. Liz estudou o rosto da mãe, o cabelo ainda arrumado, a maquiagem levemente borrada, os olhos brilhando de um jeito que ela não via há anos. "Como foi?", Liz perguntou baixinho. Marcelle abriu a boca para responder, mas as palavras não vieram. Em vez delas, vieram lágrimas, silenciosas, pesadas, do tipo que carregam anos inteiros de dor represada. Marcelle chorou como não chorava desde o dia em que Tomás saiu pela porta. Chorou por cada madrugada em que levantou sem saber se aguentaria, por cada humilhação que engoliu com a cabeça baixa, por cada noite em que olhou para o teto pedindo forças que achava que não tinha. Liz não disse nada, apenas se aproximou e abraçou a mãe com toda a força que seu corpo permitia. Ficaram assim por um longo tempo, entrelaçadas no silêncio daquele quarto pequeno, enquanto o mundo lá fora continuava girando, sem saber que ali, naquele apartamento simples de um bairro esquecido, estava acontecendo o momento mais importante daquela noite inteira. Quando Marcelle finalmente se recompôs, segurou o rosto da filha entre as mãos e disse: "Eu fiquei de pé, meu amor, na frente de todos eles. E ninguém me derrubou." Liz sorriu com os olhos molhados. "Eu sabia, mãe. Eu sempre soube que ninguém conseguiria." Marcelle deitou ao lado da filha e ficou ali até Liz adormecer. Ouviu a respiração dela se acalmar. Sentiu os dedos pequenos soltarem a ponta do lençol aos poucos e permaneceu imóvel, olhando para o teto, processando tudo o que havia acontecido. Naquela noite, pela primeira vez em anos, Marcelle dormiu sem medo do dia seguinte. Os dias que se seguiram foram como uma represa se abrindo. A coluna de Isaura Mendonça foi publicada dias depois do baile e causou um impacto que ninguém antecipou. O título era direto: "A Mulher que Calou o Salão". Em poucas horas, a história de Marcelle se espalhou por portais de notícias. Foi compartilhada milhares de vezes e virou assunto em programas de entrevista. Pessoas que nem estiveram no baile choravam ao ler os detalhes. Marcelle recebeu centenas de mensagens de mulheres que se identificavam com a luta dela, que também haviam sido silenciadas, descartadas, invisibilizadas. A história de uma faxineira que enfrentou um salão inteiro tocou algo profundo na alma coletiva. Semanas depois, as consequências começaram a se materializar com força. Noemi Quintana cumpriu sua promessa. Entregou todas as provas que havia guardado a um escritório de advocacia especializado em fraudes corporativas. O mesmo escritório cujo advogado havia se oferecido na noite do baile. Os documentos eram devastadores. Extratos bancários com transferências irregulares, contratos falsificados com a assinatura de Marcelle forjada, e-mails internos onde Rodolfo discutia abertamente como encobrir os desvios. O caso foi formalizado e encaminhado à justiça. Rodolfo Quintana, o homem que havia destruído a vida de Marcelle e seguido adiante como se nada tivesse acontecido, agora enfrentava um processo que ameaçava não apenas sua reputação, mas sua liberdade. Na Fundação Hellbron, a queda de Valentim Monteiro foi rápida e irreversível. O Conselho Administrativo, pressionado pela repercussão pública e pela exposição que o baile causou,
convocou uma reunião de emergência. Valentim tentou se defender, tentou minimizar, tentou jogar a culpa em Débora, em Osvaldo, em qualquer pessoa que estivesse ao alcance. Mas as evidências eram claras demais. Depoimentos internos, registros de reuniões e o próprio testemunho público de Osvaldo e Débora tornaram sua posição insustentável. Valentim foi afastado da presidência por unanimidade. Saiu do prédio da fundação carregando uma caixa com seus pertences pessoais, pelo mesmo corredor onde Marcele empurrava o carrinho de limpeza todos os dias. Ninguém o acompanhou até a porta. Débora Saldanha pediu demissão antes que fosse demitida. Mas antes de sair, fez algo que ninguém esperava. Escreveu uma carta aberta reconhecendo sua participação no plano de Valentim e pedindo desculpas publicamente a Marcele. A carta foi publicada nas redes sociais e recebeu milhares de comentários. Alguns a criticaram por ter demorado tanto, outros a respeitaram por ter tido coragem de falar. Marcele nunca respondeu publicamente, mas quando alguém perguntou o que achava da carta de Débora, disse apenas: pedir perdão é o primeiro passo. O que ela faz a partir de agora é o que realmente importa. Osvaldo Braga permaneceu na fundação durante o período de transição. Trabalhou para garantir que os projetos sociais não fossem prejudicados pela crise administrativa. Meses depois, quando a nova presidência assumiu, Osvaldo pediu para ser realocado para o setor de campo, trabalhando diretamente com as comunidades atendidas pela fundação. Passei anos demais atrás de uma mesa concordando com quem eu não deveria, ele disse. Agora quero estar onde minha presença faça diferença de verdade. A conversa com Bernardo Stein, do Instituto Stein, aconteceu poucos dias depois do baile. Marcele foi ao escritório dele com a mesma dignidade com que entrou naquele salão, sem pedir favores, sem se diminuir. Bernardo ouviu toda a história com atenção e, ao final, fez uma proposta que mudou o rumo de tudo. Marcele, eu não quero te oferecer um emprego. Eu quero te oferecer uma plataforma. O Instituto Stein tem um programa de capacitação para mulheres que foram afastadas do mercado por circunstâncias injustas. O que falta nesse programa é alguém que entenda de verdade o que essas mulheres vivem. Alguém que já esteve no lugar delas. Eu quero que você lidere esse programa. Marcele aceitou. Não porque precisava de um resgate, mas porque finalmente havia encontrado um lugar onde sua dor se transformava em propósito. Nas semanas seguintes, Marcele começou a trabalhar no Instituto. Sua função ia muito além de consultoria de imagem, embora isso também fizesse parte. Ela se sentava com mulheres que haviam perdido tudo, assim como ela, e as olhava nos olhos com a autoridade de quem sabe exatamente como é estar naquele lugar. Não oferecia fórmulas mágicas, não vendia ilusões, oferecia o que ninguém havia oferecido a ela quando mais precisou: presença. Escuta, e a prova viva de que era possível se levantar. O programa cresceu. Em poucas semanas, a lista de espera já era maior do que a capacidade de atendimento. Marcele trabalhou para expandir. Trouxe Marcelina como parceira para oficinas de autoestima e imagem pessoal. E convidou Reinaldo para sessões de transformação que iam muito além do cabelo e da maquiagem. A cada mulher que entrava no programa destruída e saía com a coluna ereta, Marcele via um pedaço da própria história sendo reescrito. Num dia qualquer, enquanto organizava materiais para uma nova turma, Marcele recebeu uma ligação. Marcele, aqui é Flaviana. Marcele sorriu na hora. Flaviana, eu estava querendo te ligar. Eu li tudo, vi tudo. A coluna da Isaura, as reportagens, as entrevistas. Marcele, Flaviana fez uma pausa longa. Eu sempre soube que tinha alguma coisa em você. Desde o primeiro dia. O jeito como você falava, como organizava as coisas, como se portava mesmo quando ninguém estava olhando. Você foi a única que perguntou. Marcele respondeu. Lá naquele depósito, você foi a única que olhou para mim e disse que eu não tinha jeito de quem sempre fez aquilo. E você me disse que todo mundo já foi outra coisa. Flaviana lembrou, rindo entre lágrimas. Danada. Você me respondeu sem responder. As duas riram juntas. Era o tipo de riso que só existe entre pessoas que compartilharam trincheiras, mesmo que uma delas não soubesse o tamanho da guerra que a outra estava travando. Flaviana, eu quero te convidar para uma coisa.
Marcele disse. O programa que eu estou liderando no Instituto Stein precisa de uma supervisora. Alguém prática, de poucas palavras, que enxergue o que a maioria não vê. Alguém exatamente como você. O silêncio do outro lado durou alguns segundos. Quando Flaviana respondeu, a voz estava embargada. Você está me chamando para trabalhar com você? Estou te chamando para fazer a diferença junto comigo. Eu aceito, Marcele. 1000 vezes eu aceito. Meses se passaram. O tratamento de Liz na clínica Nova Aurora continuou, mas agora com uma estabilidade que Marcele nunca havia conseguido oferecer antes. O salário do instituto, somado às consultorias que voltaram a surgir, à medida que seu nome era reabilitado, permitiu que Liz tivesse acesso ao melhor acompanhamento disponível. Os médicos começaram a relatar avanços significativos. Liz estava respondendo bem, ganhando força, ganhando cor, ganhando aquele brilho que a doença havia tentado roubar. Numa tarde, Liz chegou em casa com um desenho que havia feito durante uma sessão de terapia ocupacional na clínica. Era um desenho simples, feito com lápis de cor. Mostrava 2 figuras de mãos dadas, uma maior e uma menor, caminhando na direção de um sol enorme. Embaixo do desenho, com a letra ainda irregular, Liz havia escrito: Eu e minha mãe, caminhando para onde o sol nunca se esconde. Marcele segurou aquele desenho com as 2 mãos e chorou. Mas dessa vez, pela primeira vez em muitos anos, não eram lágrimas de dor. Eram de gratidão. Quanto a Tomás, Marcele nunca mais recebeu uma ligação. Nunca mais ouviu sua voz. Ele se tornou exatamente o que escolheu ser: uma ausência. E Marcele, que durante muito tempo carregou a mágoa daquele abandono como um peso no peito, aprendeu a soltar. Não por ele, por ela mesma. Porque carregar rancor de quem não merece nem ser lembrado é um castigo que a gente aplica na própria alma. Num final de tarde, quase um ano depois da noite do baile, Marcele estava no escritório do instituto quando Marcelina apareceu na porta com um envelope nas mãos. Chegou isso para você, Marcelina disse com um sorriso misterioso. Marcele abriu o envelope. Dentro havia um convite. Era para um evento de reconhecimento organizado por uma Associação Nacional de Mulheres Empreendedoras. O convite era para Marcele. Não como convidada, como homenageada principal da noite. Marcele leu o convite 2 vezes. Olhou para Marcelina. Eles querem me homenagear? Eles querem celebrar você, Marcele. Tudo que você viveu, tudo que você construiu depois, tudo que você representa para milhares de mulheres que se viram na sua história. Marcele encostou-se na cadeira e olhou pela janela. A cidade se movia lá fora. A mesma cidade que anos antes a havia engolido sem mastigar. A mesma cidade que agora pronunciava seu nome com respeito. Sabe o que eu penso, Marcelina? Marcele disse sem tirar os olhos da janela. O quê? Que naquela noite, quando eu entrei naquele salão, eu não estava tentando provar nada para ninguém. Eu estava tentando provar para mim mesma que eu ainda existia. Que debaixo de toda aquela dor, de todo aquele cansaço, de toda aquela invisibilidade, a Marcele que eu conhecia ainda estava lá. Marcelina se sentou ao lado dela. E estava. Marcele confirmou com um sorriso. Sempre esteve. Eu só precisava de uma noite para lembrar. E agora, cada mulher que entra nesse programa e se olha no espelho pela primeira vez, como eu me olhei naquela noite, eu vejo a mesma coisa acontecendo. Eu vejo alguém se reencontrando. Marcelina segurou a mão de Marcele. Não disse nada. Não precisava. Naquela noite, Marcele chegou em casa e encontrou Liz na sala, fazendo lição. A menina ergueu os olhos e sorriu. Mãe, hoje na escola a professora pediu para cada aluno dizer quem é o herói deles. E quem você disse? Liz inclinou a cabeça como se a pergunta fosse óbvia demais para precisar de resposta. Você, mãe. Eu disse você. Marcele se ajoelhou diante da filha, segurou as mãos dela e encostou a testa na testa de Liz. Meu amor, eu não sou heroína. Eu sou só uma mãe que se recusou a desistir. É exatamente por isso que você é minha heroína, Liz respondeu. Marcele fechou os olhos e deixou aquele momento preencher cada espaço dentro dela. Cada canto que a dor havia esvaziado, cada fissura que a humilhação havia aberto, cada vazio que o abandono havia deixado. Tudo foi preenchido ali,
Naquele instante, pelas mãos pequenas da filha segurando as suas, do lado de fora, a cidade seguia seu ritmo. Carros passavam, luzes acendiam, pessoas caminhavam para destinos que só elas conheciam. E em algum lugar daquela cidade, numa sala de estar simples de um apartamento sem elevador, uma mulher que o mundo tentou apagar estava mais viva do que nunca. Porque a verdade sobre Marcele Tavares, a verdade que nenhum sócio desonesto, nenhum marido covarde, nenhum presidente arrogante e nenhum salão cheio de gente importante conseguiu mudar, é uma só. Você pode tirar tudo de uma pessoa. O dinheiro, o nome, a carreira, a dignidade. Pode empurrar ela para o chão e esperar que ela nunca mais se levante. Pode fazer o mundo inteiro virar as costas. Mas se dentro dessa pessoa existir uma única razão para continuar de pé, nenhuma força no mundo é capaz de mantê-la no chão. E a razão de Marcele sempre teve nome, sempre se chamou Liz.